São das Girls in ICT. Não se esqueçam de deixar-nos cá de onde é que nos estão a ouvir e se estão com a vossa turma ou não. Esta é mais uma sessão das Girls in ICT, iniciativa deste ano da UBU em parceria com o CDI Portugal. E para a sessão 2 temos aqui convidadas muito especiais que nos vão trazer aqui sessões de inspiração e responder às vossas perguntas que já recebemos entretanto. Já vão ter a oportunidade de conhecer estas mulheres incríveis, mas só para apresentar brevemente, temos connosco a Ana Abreu da Fundação Mel, a Cláudia Mendes Silva da Siemens, a Margarida Costa da Sinopsis e a Salomé da Apps for Good. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui connosco e o objetivo é explorarmos. E para conhecermos melhor aqui a nossa audiência, e antes de passar a palavra à Matilde do CDI Portugal, vou já lançar aqui um pool para a nossa audiência a conhecer um pouco melhor e também para ficarmos a conhecer de onde é que nos estão a ouvir e de onde é que estão a falar. Já estou a ver aqui que a grande maioria são professores, não se esqueçam de continuar a responder. E eu vou passar a Matilde, que faz as boas-vindas muito melhor do que eu. Não, obrigada, Tiago. Não, eu acho que as boas-vindas já deste e, obviamente, dar os bons dias a todos, a quem nos está a ver. E aqui muitas das ligações provavelmente são professores, mas sabemos que estão a transmitir para as turmas com os alunos. E, portanto, dar as boas-vindas a todos e às nossas oradoras aqui que temos. E, portanto, que nos vão trazer aqui percursos muito reais, não é? Dentro deste tema das raparigas e das mulheres nas áreas STEM, mais em específico na área do digital, e portanto estamos ansiosos por ouvir essas histórias que também irão inspirar com certeza para estes percursos. E antes de eu passar a palavra às nossas convidadas, temos aqui só um exercício muito rápido, só assim para nos conhecermos um bocadinho melhor, em que a ideia é vermos que dentro destas áreas não há um perfil único, que podemos ter aqui várias escolhas, vários percursos, e vários gostos também. E portanto a ideia é essa, é não pensarmos muito rápido, ok? Vou só lançar aqui o que é que escolhia, uma coisa ou outra, não pensarmos muito rápido e os nossos oradores responderem, pode ser de forma aleatória, não temos que responder a todos. E também no chat, por favor, participem, está bem? E escrevam também o que é que escolheriam, está bem? Então vamos lá. E se tiverem necessidade de explicar só assim em 30 segundinhos, também podem fazer, está bem? Que nós deixamos. Ok. A primeira questão que eu vos perguntava era criar soluções ou resolver problemas? O que é que escolheriam? Sem pensar muito. Resolver problemas. Ok? Criar soluções. Ok. Para mim Qualquer é temos. resolver problemas também. Eu diria Ok. também criar soluções. Ok. Portanto, temos aqui um Para, empate. para mim é Uh, resolver problemas. Se posso participar resolver. também, para desempatar. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Resolver problemas. Ok. Na tecnologia temos os dois, não é? Poderemos ter os dois, tanto resolve problemas como cria, e logo aqui já vemos a diversidade desta área, não é? E aqui tivemos 50-50, foi interessante. Ok. Equipa ou sozinhas? Equipa. 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 Ok. Então aqui já Esta Há para, um mix esta dos para mim dois. é um Às bocadinho vezes há duas complicada. coisas. É tricky. É assim, é um bocadinho complicado porque para Pois, é, por terminar isso é que é isto. sem pensar muito. É Pois, assim, mas depende com quem normalmente estiver ganha a a trabalhar. equipa. Normalmente ganha a equipa. a equipa, ok. E aqui já estamos a desconstruir um bocadinho às vezes a ideia que temos, não é? Que o trabalho em tecnologia que é muito sozinho, não é? Muito solitário, mas também envolve Mas muito há trabalho. momentos em que precisamos de estar sozinhos com a É nossa verdade, é criatividade. verdade. Mas também, lá está, também envolve muito trabalho em equipa e tem os dois momentos. Aplicações ou robôs? Aplicações.
O quê? O quê? Não ouvi. Aplicações. E Tiago, vai-me ajudando aqui também no chat. Também o que é que temos aí na maioria? A Lourdes aplicações, a Fátima aplicações, a Raquel aplicações, a Helena aplicações e a Cidália robôs. Ok, então aqui temos mais aplicações, não é? Mas aqui também é interessante ver que dentro da tecnologia também temos esta parte mais, temos tanto o digital, desculpa, sim, o digital, mais digital, como também mais o físico, não é? Que vai desde as aplicações aos robôs, portanto aqui também há vários caminhos e há várias escolhas aqui neste sentido, mas aqui, neste caso, estão a ganhar as aplicações. Espaço ou oceano? Oceano. Desculpa, a primeira, espaço. Espaço ou oceano? Para mim Oceano. é espaço. Salomé, aqui já vamos também perceber um bocadinho melhor, não é? Esta escolha. Ok. E aqui, espaço, espaço, espaço. Portanto, aqui no nosso chat também está a ganhar o Hashtag sim, espaço. mas nós vivemos aqui com o oceano ao lado, e se não tivermos bem cuidado, e aquilo que se faz no espaço faz-se debaixo do oceano. Portanto, oceano. Cláudia, e tens uma palavra aí também muito forte, não é? Atrás de ti, embaixo dos ímãs, não é? Da parte da sustentabilidade e que Da também tem muito a tecnologia com ver. propósito, não é? É verdade, a tecnologia com propósito. Uma frase tão boa, tão forte, no bom sentido. É isto, a tecnologia também nos pode levar tanto ao espaço como nos pode ajudar também muito a explorar os oceanos, não é? Também tem este lado e hoje vamos ter uma história muito interessante e um caminho também muito interessante da Salomé, e que pode provavelmente fazer ligação aqui ou não. Errar ou acertar à primeira? Errar. É raro. E aqui os nossos ouvintes, errar, errar, errar. Ok. Causador. Exato. Adoro. E às vezes é nestas situações mais vulneráveis que resolvemos muita coisa, não é? Não é, Eu, Cláudia? eu adoro quando acerta a primeira, mas o clichê de que se aprende a errar é verdade. É isso mesmo. E a mensagem é essa, Salomé, e acho que terminamos este exercício da melhor forma, porque errar faz parte do processo, não é? Temos aqui alguém a acertar à primeira. Acertar à Ah, primeira é muito solitário. também Mas pode ser. Claro que às vezes também. às vezes sabe bem. Às vezes É sabe bem. verdade. É verdade, é verdade. É isto, é termos as duas, o melhor é termos as duas perspectivas e as duas experiências, não é? E aceitarmos as duas como parte do processo, porque é isso, quando também erramos, é aqui que também muitas vezes surgem outras soluções que não tínhamos pensado e expande aqui a nossa criatividade. Tiago, acho que já estamos aqui com uma boa energia, não é? Acho que já Eu já entramos estou aqui muito na energizado. energia do Sim. Girls in ICT, para agora realmente explorarmos. Já explorámos aqui algumas escolhas, agora vamos explorar estes diferentes percursos que as nossas convidadas fizeram até aqui. Muito obrigado, Força! Matilde. E vamos começar com a Ana Abreu, da Mel. Ana, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vamos ouvir aqui um pouco da história da Ana e temos já aqui algumas perguntas da audiência que eu vou lançar já e guardar aqui umas para o fim, para não ser já tudo de início. Mas a nossa audiência ainda estava curiosa em conhecer o teu percurso e perceber que competências é que usas mais no dia a dia, o que é que te levou a chegar a esta área e uma posição de liderança em tecnologia. E se nos consegues dar aqui algum exemplo concreto em algo que trabalhaste e que tenha impacto no dia a dia das pessoas. Ok. Eu tenho aqui muitas perguntas, muitas curiosidades que eu depois vou introduzindo também. E da audiência, quem quiser ir fazendo perguntas também, estejam à vontade aqui no nosso chat. Eu acho que vou responder durante a apresentação e por isso vou aqui partilhar alguns slides que preparei, porque as imagens às vezes valem mais do que 1000 palavras. Não sei se já todos estão a ver. Já estamos a ver. Então, quando me pediram ou convidaram para estar aqui presente, eu achei que era uma boa oportunidade de me juntar aqui às mulheres da UBO e das Women's in Tech e das mulheres nas TICs, e por isso juntei-me a esta equipa de mulheres e através desta boneca
que tenho aqui e vou contar a minha história. Como é que tem sido esta aventura no mundo das TICs? Então, quando eu era pequenina, como se calhar algumas das pessoas que nos estão aqui a ouvir, adorava fazer natação, ganhei algumas medalhas, era uma coisa que gostava muito, e que tinha o sonho de ser professora, e lá em casa punha as minhas bonecas e ensinava as bonecas, e portanto este era aquilo que eu achava que ia fazer ao longo do meu percurso. No secundário, tive a sorte de ter uma professora apaixonada pela matemática e que me passou essa paixão pela matemática ao ponto de eu pedir à minha mãe para comprar livros de exercícios de matemática, porque para mim fazer os exercícios era como um jogo e, portanto, eu tinha vontade de acertar e quanto mais acertava, mais vontade tinha de fazer exercícios de matemática, até chegava ao pequeno almoço, enquanto comia, fazia mais exercícios. Portanto, a matemática, além de uma paixão, foi esta coisa do jogo e do conseguir resolver os problemas que apareciam e quase como se estivesse sempre a ganhar pontos. Para além da matemática, escolhi meter, na altura era uma disciplina, não sei se chamava TIC, mas era alguma coisa das tecnologias, e por isso estava numa turma em que éramos só duas raparigas, era tudo rapazes, mas isso nunca foi um problema, até achava imensa piada, éramos só duas e não teve nenhum constrangimento. Mas foi uma característica diferente, se calhar, das turmas mais normais, de quem foi para as minhas colegas que foram para ciências, costumam ser mais raparigas, e aqui éramos só duas. Quando tive que escolher o curso, sabia que tinha que ter a ver alguma coisa com matemática e achava que eu ia ser professora de matemática. E quando vi os vários cursos de matemática que existiam, vi que existiam matemática aplicada à economia e gestão, havia matemática aplicada à computação e, portanto, achei que matemática aplicada e computação juntava as duas coisas e tive no técnico e foi lá que fiz a minha licenciatura. Durante a licenciatura, fiz Erasmus em França, que é uma experiência que eu recomendo toda a gente, se puder fazer Erasmus, e portanto também estive a estudar informática em França, e quando comecei a trabalhar, fiz ao mesmo tempo uma pós-graduação em sistemas de informação, também lá no técnico. Quando fui trabalhar, comecei por ser a programadora, mas rapidamente, ao fim do ano ou dois, percebi que não era programar que eu queria fazer a minha vida toda, e convidaram-me para gerir projetos. E, portanto, durante muitos anos, uns 15 anos, o que eu fiz foi gerir projetos, que no fundo é liderar equipas, que temos um objetivo, temos datas e temos que em equipa descobrir qual é a melhor forma de entregar aquilo que combinamos com o cliente. Passei por vários clientes, não só aqui alguns exemplos, o que também foi muito interessante. Por exemplo, eu fiz os sites liderei o projeto que fizemos os sites do Benfica, e durante 2 anos eu trabalhei e estava lá fisicamente no estádio, e por isso foram sempre experiências muito interessantes, porque tanto era seguros, como era farmacêuticas, como o Estado, tanto aqui diversas experiências que tive na gestão de projetos. Como sempre tive o sonho de ser professora, enquanto geria projetos, tive um convite para ser professora universitária de matemática, e por isso durante alguns anos, 2 vezes por semana, das 8 da manhã às 11 dava as minhas aulas de matemática e depois chegava ao escritório ao meio-dia e trabalhava do meio-dia às 8 para fazer. Portanto, tive um chefe na altura a quem que disse que tinha este desejo, este sonho, e portanto consegui conciliar ser gestora de projetos e dar aulas de matemática. Quando fiquei grávida da minha filha, tive que deixar de dar aulas de matemática, mas foi uma experiência que gostei muito de ter conseguido realizar este meu sonho. Ultimamente, há cerca de 10 anos, sou a diretora de Design e Tecnologia Digital na Mel e, portanto, lidero uma equipa com 80 pessoas, onde temos programadores, designers, pessoas que fazem testes, e, no fundo, aquilo que fazemos é o desenho e o desenvolvimento dos sites, das lojas online, das áreas de cliente, das apps, destas várias marcas, portanto, do Mel, da Empresas, do Mel Energia, do Uzi da Moche, e aquilo que fazemos no dia a dia é encontrar soluções para o que precisamos aqui na empresa. E o trabalhar aqui na tecnologia eu acho muito útil e interessante porque, no fundo, todos os dias há pessoas que conseguem comunicar, pais com filhos, com avós, há pessoas que estão no hospital, enfim, as comunicações são uma coisa muito útil e importante na vida das pessoas e por isso é um trabalho em que consigo juntar a aventura das tecnologias, mas ser útil para a vida das pessoas. Como continuo a gostar de brincar, quando consigo, faço reuniões aqui na empresa
não só na minha equipa, mas noutras equipas, já fiz com mais de 1000 pessoas aqui na empresa, com Legos. E por isso fazemos reuniões divertidas, de coisas complicadas, mas que utilizamos os Legos para conseguirmos encontrar soluções, perceber as pessoas comunicarem umas com as outras, definirem aquilo que precisam de fazer, e por isso, para além de ser responsável desta equipa, também faço Lego Serious Play. E assim como resumo deste percurso, aquilo que posso dizer é que esta minha aventura nas TICs tem sido útil, divertida, e que apesar de ter começado com poucas pessoas, poucas raparigas, na equipa que lidero hoje, 1/3 das pessoas são mulheres, e portanto as TICs são úteis, são divertidas e, na minha opinião, são para todos, e de facto termos mulheres e homens na equipa e neste mundo é muito mais interessante, e portanto se houver aqui alguma menina que está indecisa se deve ir para as TICs ou não, eu acho que sim, pelo menos para mim tem sido muito divertido. E era isto que tinha a partilhar convosco. Não sei se respondi às perguntas. Respondeste muito bem, Ana. Adorei o teu percurso e a forma como segues sempre a tua paixão. Quer participar nestas reuniões com Lego, que eu também adoro Lego. E temos aqui uma pergunta de uma aluna que eu acho que assenta que nem uma luva aqui para esta apresentação. Ela gostava de saber se é preciso ser boa à matemática para trabalhar no mundo das tecnologias. No meu caso, foi. E, aliás, eu quando me perguntavam o meu curso, e eu dizia matemática aplicada e computação no técnico, as pessoas faziam ar como se eu fosse assim um astronauta na Terra. E, portanto, no meu caso, calhou eu gostar muito de matemática e ter juntado as duas coisas. Um, tenho colegas aqui, por exemplo, tenho designers que desenham, e os designers não precisam de ser muito bons a matemática, precisam de ser muito bons a desenhar. Por isso, não é obrigatório, na minha opinião, da experiência que tenho tido, não é obrigatório, portanto é possível ir para quem gosta muito de matemática, ir para as engenharias, para a programação, para tudo isso, ou não, quem não gostar de matemática tem também, e gostar, por exemplo, de desenho, ou de fazer testes ou outras coisas, também tem espaço aqui no mundo das TICs. Por isso a resposta é depende, se gostas sim, se não gostas, também não impede. Muito obrigado, Ana. Acho que tranquilizaste a aluna que fez esta pergunta e muitas outras que tinham também esta questão. Aqui para os professores que nos estão a ouvir, não se esqueçam, as nossas convidadas vão ficar até ao final da sessão. Se tiverem outras questões, entretanto, enquanto estão em sala de aula também, estejam à vontade para colocar as questões aqui no chat para a Ana ou para outros Posso convidados. só dar um exemplo que me lembrei agora? Força! Nós tivemos um administrador aqui na MEL que ele era de História e, portanto, era administrador de uma empresa de telecomunicações. Por isso, só que também é um exemplo que me lembrei para tranquilizar as alunas. Muito obrigado, Ana. Alunas e alunos. Hoje estamos a falar para Hoje é o dia das todos. mulheres, das Girls in Tech. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Até já. E a seguir temos outra experiência incrível, a Cláudia Mendes Silva, da Siemens. Olá, Cláudia, muito obrigado por teres aceito Olá, bom dia. o nosso convite. E a lançar já a tua apresentação e lançar já aqui algumas questões que recebemos. E estas questões vêm mais aqui no sentido do teu percurso. Que desafios é que sentiste por ser mulher nesta área? Que mitos sobre mulheres em tecnologia é que gostavas de desconstruir? E que conselhos é que darias a raparigas que nos estão aqui hoje a ouvir e que estão aqui com dúvidas também? Olá, bom dia a todas e a todos. Hoje é o dia da Girls in ICT, mas a tecnologia não se faz sozinha e por isso é que estamos aqui também a dar o nosso testemunho, que a tecnologia tem que ter o propósito e tem que refletir a sociedade em que vivemos e, portanto, todas e todos deverão estar a fazer parte desta construção da tecnologia. Eu sei que vocês são nativos digitais, já vivem com isto como um dado adquirido, com a internet, com as comunicações, como a Ana disse, o enviar as mensagens, mas nós mais velhos, eu vou fazer 50 anos muito orgulhosamente este ano, vivemos toda esta construção. E, portanto, há mitos que efetivamente se perpetuam e isto cria algum preconceito com algumas profissões, se pertencemos a este mundo ou se não pertencemos. E para isso eu vou explicar-vos um bocadinho como é que eu entrei na tecnologia,
sendo a tecnologia um bocadinho mais básica na altura e não acessível a toda a gente, ok? Eu tinha 14 anos. E tal como a Ana, não tinha qualquer dificuldade nas áreas de matemática, de física, mas a minha perspectiva sempre por tinha um pai engenheiro, uma mãe professora, a minha perspectiva era o cuidado das pessoas. Eu gostava muito de medicina, ou seja, aprendia muito rapidamente coisas relacionadas com a medicina, e no 9º ano, que é quando nós temos muito novos que decidir mais ou menos uma área do que é que queremos fazer no futuro, fiz os psicotécnicos e recomendo-vos que vocês também façam, que falem com as pessoas para vos orientarem nessa área, e deu 98% medicina, 2% política, sendo que eu, no 10º ano, fui para um técnico profissional de informática. Portanto, nada a ver. E como é que isto aconteceu? Como é que esta tropeção aconteceu na minha vida? O meu pai é engenheiro, como já vos disse, trouxe um computador para casa, porque precisava dele para fazer planeamentos. Ele era engenheiro mecânico, fazia painéis solares e, portanto, precisava da máquina para o ajudar na profissão dele. E nesse verão colocou a mim e o meu irmão em aulas de código, que era assim uma coisa rara também que estava ainda a aparecer. E eu comecei a conversar com a máquina e achei a maquinete super interessante. O que é que eu posso fazer mais com isto? E a única forma que eu tinha efetivamente de ter mais contacto e perceber se gostava ou não, se era para mim ou não, foi estar num técnico profissional de informática. Ana, tu tinhas uma colega, eu não tinha ninguém, era a única rapariga da turma durante 3 anos, mas foi fantástico porque eu tornei-me quase uma mascote e, portanto, eles não faziam nada sem mim. Eu jogava futebol e jogava todos os jogos mais masculinizados na altura, portanto, vejam a altura, e eles aprendiam comigo, portanto, foi uma troca muito interessante. Mas lá está, fui para a informática experimentar, porque tive uma oportunidade de experimentar. Isto é a mesma coisa que eu comparo muitas vezes e que digo às crianças: vocês só sabem se gostam, só sabem se é para vocês, se experimentarem. É como o sushi. O sushi não é uma comida tradicionalmente nossa, portanto vocês só sabem se gostam ou não depois de experimentarem a primeira vez ou de repetidamente ir experimentando. E então, no meu percurso, depois fui para a Engenharia Informática em Coimbra e, obviamente, o que é que eu fiz com o curso de Engenharia Informática? Eu pensava que estava feita para a vida, portanto era a Engenharia Informática que eu queria, mas no 4º ano da licenciatura eu tive uma crise de identidade. Será que é isto mesmo que eu quero? Onde é que eu posso usar a Engenharia Informática e todo este código que eu estou a aprender para servir pessoas? Lá está, novamente, o cuidado para servir as pessoas. Eu queria lidar com mais pessoas. E o que me fez ficar na engenharia informática foi conseguir ligar, através da inteligência artificial na altura, portanto, com uma bolsa de investigação nessa área, ligar aquilo que era a informática ao cuidado, à saúde, à parte da sociedade, de infraestruturas de prédios, portanto, tudo o que tinha a ver com pessoas. Consegui ver que havia uma ponte em que, de facto, havia ali tecnologia que nós podíamos pôr ao propósito das pessoas. Depois fiz muita coisa, passei por código, desenvolvimento de código, portanto, tudo aquilo que vocês têm ideia que um engenheiro informático faz, portanto, programação, mas daí passamos sempre para o próximo passo é gerir pessoas, como a Ana explicou, gerir projetos, sempre com o propósito de entregar alguma coisa à sociedade, seja às empresas, seja ao serviço público, e portanto nesta gestão de projetos, sempre ligada às pessoas, vem obviamente aquilo que vocês veem agora aqui atrás, que a parte da sustentabilidade, que são pessoas, são a tecnologia, é a sociedade, é o meio ambiente, é tudo isto junto, e como é que uma empresa como a Siemens, que faz tecnologia, e que vocês, se eu vos perguntar o que é que a Siemens faz, vocês vão dizer é uma empresa de tecnologia, mas não sabem qual é o produto em si, porque há muita coisa, vos serve no dia a dia. Eu vou explicar-vos. Vocês de manhã levantam-se da cama, acendem a luz, parte da energia que vos chega à vossa casa tem que tecnologia Siemens por trás. Quando vocês vão a um hospital e vão fazer um TAC ou uma ressonância, tem tecnologia Siemens, é Siemens que está lá. Quando vão num metro, o metro é construído, muitos deles, pela Siemens. Quando vocês vão a um centro comercial e sentem que de repente está muita gente, mas a climatização está boa, o ar está com qualidade, é tecnologia Siemens. Portanto, nós somos uma tecnologia discreta em que estamos ao serviço de vocês.
E, portanto, no meu percurso, aquilo que eu quis fazer foi sempre devolver esta perspectiva para as camadas mais jovens, que não há um percurso único, que vocês podem ser, estão sempre a tempo de mudar, não têm que ser perfeitas a matemática, não têm que ser perfeitas a física. O que é facto é que vocês têm que ter um pensamento crítico. A Ana referiu muito bem que a matemática ajudou, porque a matemática obriga-vos a ter um pensamento lógico. E na tecnologia, nós necessitamos de falar com as máquinas que têm este pensamento lógico também. Cria-nos a nós a abstração. E isso, aliado à criatividade, é um must. Portanto, joguem, aprendam música. Aprender música, eu aprendi música desde cedo e também ajuda na matemática e também ajuda nesta parte de abstração e nesta parte de pensamento lógico. Dificuldades no meu percurso. Normalmente as tecnologias, e vocês se forem boas a matemática, ainda há estes preconceitos, estes vieses inconscientes, se vocês forem muito boas a matemática e a ciências, a direção que vos colocam normalmente é a cuidado na saúde, é medicina. Ninguém vos diz que ser engenheira é espetacular, ou muito poucas pessoas vos vão dizer que ser engenheiro é espetacular, porque é menos tangível, porque um engenheiro resolve problemas, como falámos há bocadinho, aplicações, problemas, criatividade, problemas, resolvemos problemas e estamos talhados para resolver problemas. Portanto, neste momento, aquilo que eu vos digo é que algumas dificuldades foram efetivamente a afirmação do nosso trabalho enquanto tecnólogas, enquanto engenheiras, num mundo mais masculinizado. Portanto, eu posso dizer hoje que tentei entrei num doutoramento na área da saúde ligada às tecnologias e não fui apoiada pela empresa na altura em que eu estava a fazer o doutoramento, precisamente porque entendiam que não era necessário estudar-se mais para o trabalho da empresa em questão. Ganhava menos do que os meus colegas na mesma profissão a fazer o mesmo trabalho com o mesmo tipo de responsabilidade e só descobri isso depois. E, portanto, aquilo que nós normalmente falamos e lemos dos vieses, dos preconceitos, das dificuldades, dos tetos de vidro, eu vivi alguns. A maternidade foi um deles. Eu tenho 3 filhos, portanto, depois da terceira gravidez, quando voltei, eu não tinha trabalho para fazer. Portanto, andavam a inventar o que fazer, porque o retorno da maternidade não era visto como uma mais-valia para a empresa. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é a tecnologia, vocês podem fazer tudo. Eventualmente sendo de direito, eventualmente indo para a medicina, há casos e há exemplos no nosso país e nós ajudamos normalmente com mentorias estas pessoas que vêm de áreas completamente dispares e que através de um problema, lá está, um problema que eles veem na profissão deles, resolvem-no criando uma solução nova através da tecnologia. E tal como a Ana disse, que deu o exemplo de história, nós na Siemens temos pessoas que são contratadas acima dos 40 anos que fizeram um reskill, portanto voltaram à vida do avesso e quiseram vir para a tecnologia e que recomeçaram como trainees dentro desta área. Portanto, vocês estão sempre a tempo de começar. Agora, se puderem começar já na tecnologia, nós precisamos de vocês e precisamos de vocês para fazermos uma tecnologia mais inclusiva e mais equitativa para todos. Precisamos dos vossos pares de olhos e da vossa visão na tecnologia. Portanto, venham. Muito obrigado, Cláudia. Se tivesse de levar 2 coisas daqui, eu levava o pensamento crítico e a criatividade. Adorei o teu percurso. Temos aqui uma pergunta de uma professora. E como começaste muito cedo em inteligência artificial, acho que até calha bem. A professora está a perguntar se com a inteligência artificial agora, se no futuro haverá lugar, e com lugar calculo que seja empregos, para programadores. Sim, senhora, porque a inteligência artificial não se faz sozinha. E, aliás, nós que estamos na área sabemos que, obviamente, estamos num mundo em que temos 3 andamentos. Temos a Europa, temos os Estados Unidos e temos o lado mais asiático e a China. E a Europa é muito reguladora destas questões de ética. E a inteligência artificial vai fazer aquilo que, obviamente, nós lhe ensinarmos a fazer. Portanto, nós precisamos desta regulação.
em que a inteligência artificial não possa criar autonomamente os seus produtos, porque eles vão ficar enviesados. Portanto, precisamos da ética, precisamos do conhecimento, precisamos ser nós a criar esta inteligência artificial e os produtos que vêm através da inteligência artificial. Portanto, sim, vai haver, e vai haver outras profissões que eventualmente nem eu, nem quem está aqui agora consegue fazer futurologia, porque o mundo avança tão rápido que há profissões que deixaram de existir, mas se transformaram noutras. Portanto, também não tenham medo que a inteligência artificial venha aqui acabar com todas as profissões que existem. Um programador pode ter, obviamente, outras ferramentas que mais depressa chegam ao resultado e que sem a inteligência artificial demoraria mais tempo a chegar lá, mas nunca sem os humanos. Portanto, sim, vai haver lugar para os programadores. Ela não se vai fazer sozinha. Muito obrigado, Cláudio. E já aprendemos que estamos sempre a tempo de fazer reskilling e Sempre. entrar na tecnologia ou mudar de área. E só uma nota, quando eu saí da universidade, desculpem, quando eu saí da universidade, que isto é importante, as TICs que vocês têm hoje nas escolas primárias, foi um projeto da União Europeia em que eu fiz parte do projeto piloto em Portugal. Ou seja, eu andei pelas escolas primárias a dar aulas de TIC para fazermos um projeto inicial e para validarmos se o projeto tinha viabilidade de expansão para as escolas, e também dava aulas aos professores, porque os professores também precisavam, e as professoras, eram mais professoras do que professores, lá está outro viés que nós temos também nas profissões, eram mais professoras do que professores nas escolas primárias, também lhes ensinávamos a trabalhar com estas novas tecnologias e como poderia servir de base para a educação. Portanto, eu fiz parte do projeto daquilo que vocês hoje em dia têm como TIC nas escolas e com muito orgulho. E obrigado por esse trabalho, Cláudia. Não se esqueçam, perguntas, questões, comentários também para a Cláudia e da sua experiência na Siemens. Não se esqueçam de deixar aqui na caixa de comentários. Matilde, o que é que estás a achar até agora? Olha, é interessante ver aqui já alguns pontos em comum, não é? Nestes dois percursos que já ouvimos. Para já a educação, não é? Portanto, pelo menos as duas tiveram também na parte da educação, e é muito interessante, e sempre também com esta questão de percorrermos os nossos sonhos, que a Ana aqui também falou muito, e que bom também fazermos o nosso percurso com base nisso. Muito também a tecnologia para ajudar as pessoas, que bom também temos este propósito, e muita parte da curiosidade e da experimentação, que a Cláudia aqui também referiu, e que também é um ponto essencial nestas áreas. E depois, e aqui já fazendo a ligação à nossa próxima oradora, a questão também de o percurso não tem que ser só, portanto, no digital, hoje em dia está presente em todas as áreas, ou pelo menos na maioria das áreas, e não tem que ser só a partir das engenharias. E Cláudia, falaste aqui na parte da música, e eu acho que aqui a Margarida também nos vai falar que o seu percurso no digital começou exatamente a partir da música, certo, Margarida? Agora estás como Senior Analog Design Engineer na Synopsys, mas conta-nos, Margarida, porque tudo começou com a música e a Cláudia não sabia, portanto, a Verdade. Cláudia referiu a música, não sabias, pois não, Cláudia? Portanto, isto foi mesmo, foi mesmo a Alguém também. passagem certa. Margarida, obrigada por Obrigada estares eu aqui pelo convite. connosco. Conta-nos, Obrigada. conta-nos como Ahm, é que foi, como é que Até há começou a pouco tempo música. era eu que Força. estava desse lado, por isso, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para inspirar esta geração mais nova. Então, o meu nome é Margarida Costa. Eu trabalho há 2 anos na Synopsys, precisamente como disseste, em Analog Design. Só para dar aqui algum contexto, a Synopsys é uma empresa norte-americana que desenvolve propriedade intelectual para circuitos integrados, ou seja, pequenos chips, pequenas partes de chips que vão parar a dispositivos que todos usamos no dia a dia, apesar de não sabermos, precisamente como é o caso da Siemens, que os dispositivos, que a propriedade intelectual da Synopsys está presente nesses aparelhos. Então, o nosso trabalho, o que eu faço aqui é começar por desenhar e simular circuitos em computador, em software. Enviamos esses desenhos para um fabrico externo,
onde nos fabricam alguns protótipos que posteriormente estamos em laboratório. E a quando a sua validação, esses chips são produzidos em massa e acabam nos nossos telemóveis, computadores, televisões e monitores. No meu caso, eu trabalho sobretudo em envio de dados. Então, podem imaginar isto como querer enviar milhares de bits de informação, mas só tem um único cabo de ligação. E o que nós fazemos aqui é organizar essa informação numa sequência muito rápida de dados, enviar por esse único cabo e depois reconstruir essa informação no destino. E uma forma simples de ver isto é pensar no trânsito, por exemplo. Nós temos várias faixas com carros e precisamos de os juntar numa única estrada. E temos que garantir aqui que isso é feito de forma eficiente, rápida, sem erros e, nesta analogia, sem acidentes. E então, precisamente como estavam a falar, curiosamente, eu nem sempre quis seguir engenharia. O meu objetivo era a música. Eu estudei violino desde muito nova, mas senti, precisamente no secundário, no fim do nono ano, que me faltava alguma componente de resolução de problemas, precisamente pensamento crítico, e encontrei isso na engenharia. No secundário, segui os dois cursos, fiz tanto música como ciências, e percebi, na altura de me candidatar à faculdade, que realmente era a engenharia que eu iria seguir no futuro. Acabei por tirar um mestrado em eletrotecnia na FEUP e, olhando em retrospectiva, não me arrependo nada, porque continuo a ter tanto disponibilidade mental como monetária, para conseguir conciliar a música. E continuo a dar concertos e, inclusive, tenho aulas e até estou a aprender outros instrumentos já. Por isso, acho que a ideia principal que eu gostava de salientar aqui é que não existe um caminho único e a engenharia abre-nos muitas portas e permite-nos explorar direções, às vezes opostas uma à outra, o que é um bocado. Não faz muito sentido, não é? Mas realmente é isso que acontece. Eu tinha ideia inicialmente que seria um percurso muito técnico, cansativo, repetitivo e até solitário, mas vejo hoje, ao fim de 2 anos, que é precisamente o oposto. Nós temos sempre projetos novos e diferentes a aparecer e são oportunidades de aprendizagem incríveis, seja uma tecnologia nova ou um protocolo mais exigente. E o trabalho em equipa é essencial aqui, o que promove também um trabalho dinâmico e bastante colaborativo. Acho que é bastante saudável. E honestamente, também partilho da mesma opinião das outras oradoras. E o que mais me motiva é essencialmente perceber o impacto real do nosso trabalho no dia a dia. E, por exemplo, nós conseguimos ver vídeos em 4K ou jogar sem lag no computador e depende em parte deste trabalho que é desenvolvido aqui na Sinopsis. Eu acho também que queria deixar aqui uma ideia que este mito da tecnologia ser apenas para os homens, eu acho que reside essencialmente em estereótipos culturais e falta de representação das meninas nesta área e não por falta de talento. Ok? Eu acho que é muito importante realmente, como a Ana dizia, experimentarmos, não fecharmos já a porta porque são só homens que estão nesta área. Realmente é uma área que nos abre muitas portas e que nos permite também fazer outras coisas que não só focarmos em engenharia. Acho que essencialmente é esta a mensagem que eu quero deixar. Oh, Margarida, houve alguma coisa que te surpreendeu? O que é que mais te surpreendeu quando começaste a trabalhar nesta área? Em que já tiveste os dois lados, não é? No desenho da tecnologia e na criação Exatamente. da própria tecnologia, não é? Que é muito ligada à sinopse, portanto, todos os nossos chipzinhos, todas as nossas pecinhas que temos aqui dentro dos Exatamente. telemóveis, não é? Que nos permite ouvir música e ir às redes e tudo mais, portanto é a sinopsis que faz aqui os desenhos, e todos estes circuitos. Margarida, o que é que mais te surpreendeu? Houve alguma coisa que te surpreendeu aqui quando começaste? Sim. Essencialmente, cá na sinopse o que me surpreende é o que nós trabalhamos hoje em dia, é o que vai sair para o mercado daqui a 10 anos, por exemplo. E, essencialmente é isso a mim que me motiva e perceber em que direção é que nós vamos, o que vai ser possível no futuro, que aplicações é que vão aparecer, que profissões novas é que vão ser criadas. E acho que essencialmente é isso. E também perceber, lá está, volto a dizer que eu no passado achava que seria um trabalho muito repetitivo e muito solitário, e não é. É realmente um trabalho muito colaborativo, e é muito bom ver que estamos a inovar, estamos a trazer o futuro para o presente. E, e Realmente é isso.
que sensação, não é? De já É verdade, estares a desenhar o futuro, não é? Soluções que vão exatamente, sair. E só aqui uma exatamente, rápida partilha, ontem tivemos na Sinopsis com um conjunto também de alunos a experimentar e a ver todos estes laboratórios e realmente surpreendeu e deve ser, Margarida, também muito gratificante, não é? exatamente, Saber que já estás a desenhar e fazes parte do futuro. exatamente. E parabéns também por todo o trabalho que tem feito. Olha, e temos aqui uma pergunta da audiência que é: há criatividade na área da tecnologia? E não é pouca, e não é pouca. Eu, como falei ao bocado, nós estamos muito focados na resolução de problemas, mas precisamente para inovar e para trazermos o futuro até nós, é preciso realmente ser muito criativo e pensar em soluções mesmo fora da caixa. Por isso, sim, eu acho que é algo que é inerente a esta área de engenharia, realmente. Não é só resolver problemas, porque o facto de resolver esses problemas trazem novos problemas que é preciso depois alguma criatividade e consistência, principalmente. Sim, as competências transversais, não é? São Sim, essenciais, e devemos estar sempre também com esta visão que a Cláudia também falou, da formação contínua, não é? Também exatamente, nos desafiarmos nesse sentido, de explorarmos e temos a curiosidade, de nos estarmos constantemente a formar e a capacitar. Margarida, exatamente. obrigada. Obrigada, E eu. queremos partilha, por favor, connosco também os concertos, está bem? Queremos também ouvir depois Combinado. também esta tua faceta. Obrigada, Margarida. Obrigada, obrigada. E faço já aqui a ponte para a Salomé, portanto, que está neste momento a tirar o mestrado em Engenharia Aeroespacial, portanto, que é uma fellow do programa do Web for Good, também leva aqui à criação de soluções para resolver problemas, que já falámos muito hoje. E Salomé, tu já estás no quarto ano, estás neste momento em França a tirar o mestrado. Salomé, conta-nos como é que está a ser esta experiência e como é que chegaste até aqui ao curso, a esta escolha. Então, bom dia. Sou a Salomé, tenho 21 anos e a minha experiência, se calhar, é um bocadinho diferente aqui das minhas colegas, porque lá está, ainda sou estudante, ainda não estou a trabalhar. Mas obrigada por esta oportunidade de poder partilhar o meu percurso e, se calhar, inspirar alguns de vocês, porque não há muitos anos eu estava aí também na escola e a pensar no que iria fazer. E basicamente eu fiz os meus 12 anos de escola sempre numa pequena cidade, na Gafanha da Nazaré, e sempre fui uma aluna muito proativa, sempre participei em muitos concursos de matemática, de ciências, inclusive nas Apps for Good, que hoje em dia sou o fellow do programa. Sempre fui delegada, sempre adorei ajudar os outros. E acontece que sempre fui apaixonada por matemática desde o primeiro ano, adorava resolver os problemas, para mim era um passatempo, ah, pronto, e continuo a adorar. A engenharia aeroespacial veio de. Eu lembro-me perfeitamente de estar para aí no sexto ano, tinha 10 anos e estava a ver as notícias com os meus avós. Eu lembro perfeitamente de ouvir falar deste curso que estava cada vez a crescer mais e que tinha uma média muito alta para entrar. E eu, na altura, foi a primeira vez que realmente ouvi falar deste curso. E ficou ali um bichinho porque eu pensei, ok, eu adoro matemática, eu ainda não sabia se gostava de física, porque ainda não tínhamos começado com a física, mas logo no sétimo ano, quando começámos com a disciplina de Fisicoquímica, eu vi que também adorava física, adorava resolver problemas, e basicamente que esta física com a matemática, assim, juntos, ah, acabaram por me levar a dizer que, ok, eu quero engenharia. Apesar de sempre me terem dito, vai para a medicina, tu tens notas para ir para a medicina, mas eu tinha a certeza que não era aquilo que eu queria, por isso no décimo ano eu, em vez de biologia, escolhi geometria descritiva, que era para não dar mesmo opção.
E começou aí, a partir do oitavo ano, mais ou menos, muita pesquisa sobre os cursos. Eu lembro-me perfeitamente do Inspiring Future ser o melhor site de sempre. Eu pesquisei muito cadeiras, falei, mandei mensagens a alunos de lá. E este curso, na altura, só existia no Instituto Superior Técnico. E, digamos, comecei a pesquisar muito sobre o técnico e fiquei um bocado obcecada. Inclusive, fui lá visitar com a minha mãe e pronto, eu já tinha a certeza que queria o técnico. E para saber exatamente a engenharia que queria, eu na altura lembrei-me da engenharia aeroespacial e comecei a pesquisar mais sobre o assunto, porque nunca tinha sido uma curiosidade até ao sexto ano, mas comecei a pesquisar mais sobre aviões, sobre espaço, se bem que eu gosto mais da parte das aeronaves. E no décimo ano eu já estava decidida que era isso que eu queria, apesar de não dizer a ninguém, porque as pessoas iam-me sempre chatear com a medicina, mesmo já não sendo o caminho que eu queria. Pois, entretanto, aos 17 anos consegui entrar e fui então, mudei-me de Aveiro para Lisboa sozinha. E a experiência de mudar-me sozinha para uma nova cidade, pá, eu adorei, adaptei-me muito bem, eu gostei muito de viver em Lisboa e o curso foi basicamente aquilo que eu queria. Eu estava com muito medo de haver muita competição, muito medo de não ser capaz, até porque eu estava rodeada de rapazes, basicamente. Um, e só por ser uma rapariga, eu já sentia que de alguma forma já ia ser inferior. Se bem que hoje em dia já mudei completamente essa mentalidade, mas era uma realidade. Eu tinha medo de não ser capaz de escolherem sempre um rapaz em vez de mim. Mas ao longo dos 3 anos fui percebendo que é completamente diferente, até porque as raparigas têm uma sensibilidade diferente em tudo. E isto ajuda muito, somos mais metódicas, no geral, somos mais metódicas, mais organizadas. E pronto, adorei o curso, claro que teve as suas dificuldades, também passei por muita coisa, mas eu gostei muito e com a certeza de que eu queria seguir aeronaves, que foi a ideia que eu fui para lá e depois disto, da licenciatura, tinha a certeza que era isso que queria seguir. Participei também em muitos projetos enquanto estive na licenciatura, muitos núcleos até de marketing e design, tudo. Dei workshops a escolas de fazer mini rockets. E pronto. E depois, sinto que na minha área é muito necessário continuar para o mestrado, até porque eu queria fazer a minha especialização em aeronaves. E como é que eu vim parar a Toulouse, em França? Basicamente, eu sempre tive muita ligação à França. A minha família vive, não aqui em Toulouse, mas vive em França. Sempre adorei a língua, já sabia falar um bocadinho francês. E depois acontece que Toulouse é a capital aeroespacial, da Europa e tem todas as empresas da área da aeroespacial, inclusive a Airbus, para onde eu gostava muito de trabalhar. É assim o meu sonho desde o nono ano e construí o primeiro avião que eu alguma vez ouvi falar. Tenho aqui a Beluga, tenho aqui em peluche, feito quando eu fui visitar a Airbus, comprei lá. E é muito giro poder ver agora as Belugas aqui a voar. Mas pronto, basicamente foi isto que me trouxe aqui à França. E eu estava cheia de medo. Era mais uma mudança, mas esta mudança ainda era maior do que quando fui para Lisboa, porque primeiro estou num país sozinha, vim com 20 anos, uh, eu não estava habituada de todo a falar inglês e agora a minha vida é toda em inglês e em francês também, estou a aprender, porque é que eles não gostam muito de falar inglês, ou seja, fora da faculdade tenho que me adaptar ao francês. E também estava cheia de medo de fazer amigos com culturas diferentes, mas posso-vos dizer que eu agora adoro aprender sobre as novas culturas, adoro experimentar as comidas, adoro ver o choque cultural, mas que ao mesmo tempo estamos todos focados no objetivo que é estudar engenharia aeroespacial. Pronto. E no início
eu ainda estou no primeiro ano aqui, ou seja, no primeiro semestre foi um bocadinho complicado porque não gostei muito do método de ensino francês, não sei. Mas agora finalmente entrei na especialidade, estou a fazer estruturas com otimização. Estruturas porquê? Porque adorei a parte de mecânica quando estive no técnico, adorei todas as cadeiras de mecânica aplicada e materiais. Portanto, tinha a certeza que queria estruturas e agora sim, finalmente estou a adorar todas as cadeiras que estou a fazer, todos os projetos. Eu adoro pesquisar, adoro fazer reportes, fazer projetos. Um, e pronto, está a ser uma experiência completamente nova. Estou muito ansiosa porque no próximo ano vou ter que fazer um estágio e estou um bocadinho nervosa para isso. Mas lá está, vai ser só mais uma etapa e, e pronto, adoro aprender mais, agora adoro estar rodeada de rapazes porque sinto que consigo desafiar-me mais. Porque às vezes, no outro dia eu estou num núcleo de manufatura, ou seja, estamos mesmo a construir um avião, e no outro dia estava a pensar, se calhar não vou, porque estão lá rapazes e eles conseguem fazer aquilo melhor que eu, mas agora, na verdade, sou eu que estou a liderar aquilo, e eles fazem aquilo que eu peço. Portanto, é diferente, não há que ter medo, é simplesmente diferente, e mais meninas estão cada vez mais interessadas nestas áreas. E, por favor, se vocês querem seguir uma coisa, não mudem de ideias só porque a vossa família quer que vocês vão para uma determinada área ou só porque os vossos amigos foram para aquele curso e vocês querem ir com eles, porque o que importa é vocês estarem felizes, gostarem daquilo que estão a fazer. E é isso que vão fazer o resto das vossas vidas, se bem que vocês podem mudar a qualquer hora, mas o que importa é serem felizes e os amigos mantêm-se. Eu continuo com todas as amizades que tinha durante a escola, mesmo estando a morar num país diferente. Portanto, não tenham medo e é isso. Acho que é a mensagem. Salomé, e aqui fica que também quando tiveres o protótipo do próximo avião que construís, por favor, que desenhares, mandas-nos também, está bem? Que é para nós. E já tenho muitas ideias. Acho que Manda, já por ficou favor, aqui partilha. um manifesto para o universo que ela quer ir para a Airbus fazer um estágio. Eu tenho uma amiga minha, Sim, do coração do sim. peito, que ela desenha as barrigas dos aviões da Airbus. Ela é engenheira mecânica, portanto, se precisares do contacto, fica aqui a disponibilidade. Ai, adorava. Olha. Que Adorava. bom. E estes momentos também são bons para estas partidas. Obrigada, Cláudia. Salomé, acho que também já nos inspiraste a todos e, de facto com esta tua característica de determinada, não é? Tu foste determinada do princípio ao fim, e ainda que outras pessoas te tenham dito outros percursos, mas tu E realmente. ainda, e ainda continuou. Exatamente, sim, Mas isto não para, não para, não para. E por favor, continua, está bem? E continua este teu percurso tão inspirador. E tínhamos aqui uma pergunta da audiência, que era como é que era de facto ser uma aluna na área de engenharia, e tu acho que já foste partilhando um bocadinho da tua história, aqui mais ligado aeroespacial, portanto acho que ficou respondido. Salomé, mais alguma mensagem que gostavas aqui de deixar antes de passarmos à próxima? é só nunca se achem inferiores aos outros. Que isso foi algo que quando eu sempre estive habituada a ser a melhor aluna durante a escola e depois quando fui para o técnico, todos os melhores alunos estavam lá. E também por ser rapariga, eu tinha muito medo de me candidatar a projetos, porque eu pensava há sempre alguém melhor que eu. Ah, e isso prejudicou-me a nível mental às vezes. Portanto, nunca se achem inferiores. Ok, que aquela pessoa pode tirar melhor nota que vocês num teste. Isso no final não vai querer dizer nada. As empresas aqui para nos darem o estágio nunca nos pedem as notas. O que interessa é a pessoa que nós somos, aquilo que conseguimos provar, sermos capazes e termos vontade de aprender e trabalhar.
não temos que ser bons a tudo, até porque não conseguimos ser bons a tudo. Uhum. E nem temos que ser os melhores. O que importa é tentarmos. Dar o nosso melhor, não é, Salomé? Sim, E sempre com sim. esta ótica é sempre bom, lá está, este equilíbrio, não é? Porque há espaço realmente, há realmente para todos e o trabalhar em equipa com todos, não é? Portanto, haver também este equilíbrio. Tiago, eu acho que já estamos aqui muito próximos do final. E portanto, acho que celebramos da melhor forma o Dia Internacional das Girls in ICT, portanto, com estas histórias, com estes percursos reais, porque como a Salomé também referiu, é importante e precisamos de mais histórias de facto visíveis para ver que é possível. E, portanto, esperemos também que esta sessão tenha ajudado a todos a vermos, não é, que a tecnologia é de facto é próxima e acessível a todos. Mas, Tiago, não terminamos por aqui, não é? Portanto, este ciclo de webinars, ainda temos mais um, certo? Portanto, Temos mais queres dois, dois, aliás. mais Temos mais dois, mais dois. dois, Mais desculpa, dois. já estava aqui É, a comer força. sim, esta série de webinars das Girls in ICT faz parte de uma série, de uma ação de curta duração, acreditada. E o próximo webinar será dia 30, com a UBU às 17 horas, sobre programar o futuro. E o último webinar será com o CDI, dia 13 de maio, às 11h30. Não se esqueçam de se inscrever e, muito importante também, não se esqueçam de partilhar este webinar e a gravação deste webinar com os vossos alunos, para podermos inspirar mais alunas para a área das STEAM. E antes, força Matilde. Não, ia só agradecer, como para terminarmos, portanto, Ana, Cláudia, Margarida e Salomé, obrigada por estarem aqui hoje e obrigada, pelas vossas partilhas e pelo todo o vosso trabalho. Obrigada. 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 Obrigada eu Obrigada pelo convite. Obrigada, Tiago, também, pelo convite. Obrigado. Obrigado a todos e obrigado, Matilde, e obrigado ao CDI Portugal por ter aceito aqui este desafio. Obrigado a todos e um bom Dia a dia. todos. Bom dia. Tchau. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia.